Curva a tua cabeça aí por um instante, vamos fazer uma oração. Espírito Santo, nós colocamos a nossa vida agora, Senhor, rendida diante do teu altar, Senhor. Senhor, nos perdoa, Senhor, ó Pai, as nossas falhas, os nossos pecados. Senhor, ó Pai, nos perdoa, Senhor, se de alguma maneira, Senhor, ó Pai, nesse dia nós ficamos desatentos e desapercebidos com tudo aquilo que o Senhor estava para falar conosco, ou a tudo aquilo que o Senhor estava falando conosco, mas que nesta hora o teu Espírito Santo, ó Deus, tenha liberdade, Senhor, para falar em cada vida e em cada coração, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Olha aí para o irmão que está atrás de você, diga: irmão, boa noite, na paz do Senhor. Você que está em casa, Deus abençoe. Coloque aí um comentário para a gente saber que você está online, né? Tem algumas pessoas que estão online e não comentam, a gente não sabe quem está online aí. Pode ir colocando aí, só dá um oi, um joia, tamo junto, né? Só para a gente saber quem está online aí. Eu tenho certeza que vidas têm sido alcançadas e eu falei aqui no último culto, né? Esses dias uma pessoa entregou a vida a Jesus no culto da noite, por meio do YouTube, né? Ela estava na casa dela e ela fez a oração de confissão a Jesus. Então eu creio que muitas pessoas são alcançadas por meio daquilo que nós estamos liberando nesses dias, amém? Eu gostaria de ler um texto com você que está no livro de Romanos, no capítulo 12. Eu quero compartilhar de uma palavra que Deus ministrou muito comigo durante esses dias. Eu tenho orado e tenho colocado diante do Senhor algumas situações e Deus me fez escrever algumas coisas esses dias a respeito deste assunto. E o texto que Deus me deu foi Romanos capítulo 12, o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Nós já ouvimos muitas ministrações a respeito deste texto, e talvez o que eu vou falar aqui nessa noite, talvez o que eu vou compartilhar com você aqui nessa noite, você já tenha ouvido até mesmo eu falar, mas Paulo ele falava assim: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. E eu creio que nós estamos vivendo um momento muito pontual na nossa nação, no mundo, e nós precisamos entender quem nós somos, porque se nós não tivermos muito claro quem nós somos, nós seremos roubados e passamos a viver aquilo que os outros querem que nós sejamos. O outro já existe, seja você. Esses dias eu disse isso aqui, às vezes nós queremos ser o outro, mas o outro já existe. Deus te criou para que você seja você, amém? Diga comigo: o outro já existe, seja você. Às vezes nós queremos imitar o outro, nós queremos copiar o outro, nós queremos nos mover como Deus está se movendo na vida do outro, mas o outro já existe. Então Deus me criou e Deus te criou para nós atendermos o propósito da geração a qual Ele nos inseriu, com as nossas características, com os nossos talentos, com os nossos dons, com aquilo que Ele plantou em nós. E a palavra que nós estamos profetizando este ano é serviço. E servir é eu entregar e render a minha vida a Deus e ao próximo. E a palavra que eu quero ministrar nessa noite, guarde essa palavra, porque ela precisa ecoar abundantemente no teu espírito. O tema dela é inconformado. Diga isso comigo: eu preciso me inconformar. Romanos 12 vai dizer assim, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Diga assim: o meu corpo celebra a Deus, um culto racional. E aí ele diz no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber,
mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, nós temos fé. Alguns aplicam a fé, outros não aplicam a fé, mas todos nós temos fé. Tem gente que diz, eu não tenho fé, eu estou sem fé. É impossível. Fé é dada e distribuída a cada um. A uns mais, a outros menos. Mas a fé, ela é uma sementinha que nós vamos regando, e a cada experiência com Deus, a nossa fé ela vai crescendo. A cada relacionamento que nós temos com o Senhor, ou a cada momento de relacionamento que nós temos com o Senhor, mais a nossa fé vai aumentando. Sim ou não? Mas nós precisamos entender uma coisa, que as grandes transformações no mundo, elas se deram por meio de pessoas inconformadas. As grandes mudanças que houve no mundo se deu por meio de pessoas que não se conformavam mais com a situação que elas estavam vivendo, e elas decidiram então se mover de outra forma. Umas se moveram de forma correta, outras se moveram de forma errada, mas tanto uma como a outra, ela partiu para um tempo de mudança a partir de um inconformismo. E o que é inconformar? É não se conformar, é não tomar forma. Obrigado, mano. O apóstolo Paulo, ele diz assim, não vos conformeis. Essa palavra conformar que o apóstolo Paulo está dizendo, ela vem da palavra grega que significa suschematizo, que é não se amoldar à mente e ao caráter do mundo. Ou seja, uma pessoa inconformada é uma pessoa que não toma forma da situação, do momento, do que ela tem ouvido. Uma pessoa que ela se declara, eu estou inconformada, é porque ela se decidiu colocar numa posição de não ser participante ou coparticipante ou fazer parte de um meio. Então Paulo vai dizer assim, olha, que vocês não se conformem com este mundo, mas vocês têm autoridade para transformar este mundo, pela renovação do vosso entendimento, porque agora Cristo passou a habitar em você, e se você se conformar com o sistema deste mundo, Cristo não poderá agir, Cristo não poderá fazer a diferença através da sua vida. Por isso que ele fala assim, prestamos ao Senhor um culto racional, com o nosso corpo, não nos conformando com este mundo, não tomando forma deste mundo. E é interessante que se você entende o que é se inconformar, você vai ver que tem muitas áreas da sua vida que elas podem ser transformadas, ou podem ser mudadas, ou podem mudar de estado, a partir de um posicionamento teu. Nada vai mudar na sua vida por causa do outro. O outro não pode determinar aquilo que acontece na sua vida. Só você responde pela sua própria vida. Nós vivemos uma cultura adâmica que diz que sempre o outro tem culpa, e eu vivo inserido hoje dentro de uma sociedade que tudo é culpa do outro. Pessoas que não assumem as suas responsabilidades, não assumem os seus medos, não assumem as suas vergonhas, não assumem aquilo que Deus as chamou para realizar. Então ser uma pessoa inconformada é dizer assim, eu não me conformo mais com esta situação. Eu não vou deixar a vida me levar, porque se eu deixar a vida me levar, outros vão escolher por mim. Inconformar-se é eu entender que a situação que eu estou vivendo não é a situação que Deus quer que eu viva, mas que talvez o mundo disse que eu tenho que viver essa situação. Tem gente que fala assim, não, meu casamento é assim mesmo, sempre foi uma luta, uma guerra. É até o momento, ou até o dia que você se inconformar, até o dia que você dizer assim, basta. Diga assim comigo, basta. Qual situação na sua vida hoje que você precisa dar um basta? Qual? Eu não sei qual. Na minha eu sei. Na minha eu dou um basta, mas cabe a mim
ser participante, o ator principal, como que diz o ator principal? Fugiu. Protagonista da minha própria vida. Agora, quando eu vivo uma vida conformada, eu deixo que outros sejam o protagonista da minha vida e eu me torno figurante dela. Eu deixo a minha esposa decidir por mim, eu deixo a minha filha decidir por mim, eu deixo pessoas decidirem por mim. E tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida assim, de conformismo. Aí entram no novo ano dizendo assim, não, esse ano vai ser diferente. Mas o que gerou inconformismo na sua vida? Você está tranquilo com a sua situação financeira? Pense com você mesmo, não precisa, não estou. Dá uma cesta básica por irmão então. Está contente com o que você ganha, com o que você tem comprado, com a situação financeira que você tem vivido? Se não está contente, o que você está fazendo para mudar? Mas o quê? Você está contente com a situação que você está vivendo no seu casamento? Se não está contente, o que você está fazendo para mudar? Será que você se conformou com a situação? E entra ano e sai ano e você diz, mas sempre foi assim, sempre será assim. Talvez sempre foi assim, mas eu quero declarar em nome de Jesus que nós não seremos mais figurantes da nossa história, nós seremos os protagonistas. Nós vamos dar um basta e dizer, eu não aceito mais viver a situação financeira que eu estou vivendo. Eu não aceito mais viver um casamento bagunçado como eu estou vivendo. Eu não aceito mais viver uma vida espiritual rasa. Eu estou inconformado. Esses dias eu disse isso para mim mesmo. Eu estou inconformado com a minha vida devocional. Eu estou inconformado com a minha vida de consagração ao Senhor. E eu não entrei o ano fazendo 1000 promessas para Deus. Eu só entrei o ano me posicionando naquilo que eu sabia que eu estava acomodado. Porque quando Paulo diz que nós não podemos nos conformar com este mundo, e essa palavra conformar significa mente e caráter, quer dizer o quê? Que nós vivemos muito pelas opiniões das pessoas. Nós vivemos muito perguntando para o outro o que o outro vai achar daquilo que Deus nos mandou fazer. Deus mandou eu fazer alguma coisa. Eu tinha esse costume, eu e minha esposa. Às vezes eu preparava uma mensagem, eu chegava para ele e falava assim, Marinês, o que você achou dessa palavra? Ela falava, essa parte eu não achei muito legal. Aí às vezes eu mudava a mensagem, porque eu perguntava a opinião dela para aquilo que eu tinha que pregar. Mas Deus tinha falado para eu pregar aquilo. E ela a mesma coisa. Ela preparava a mensagem e ela vinha, o que você acha? Falava, mas por que eu entendia? Não que estava errado, mas a visão que eu estava tendo era diferente da dela. Aí um dia nós chegamos para o outro e falamos, vamos parar com isso, né? Porque se Deus deu a palavra, não me interessa o que você vai achar, se é bom, se é ruim, eu vou pregar aquilo que Deus mandou. E vice-versa. Às vezes Deus fala algo conosco, ou algo está gerando incômodo no nosso coração, e nós vivemos segundo a opinião do outro. O que você acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo dizimar? Talvez o outro vai falar, não, vai dar dinheiro para a igreja. Você acha que eu devo orar mais pelo meu marido? Você acha que eu devo mudar de emprego? O outro vai falar segundo o contexto que ele está vivendo. O outro vai falar segundo o óculos que ele está usando. E o inconformismo é eu entender que a responsabilidade de transformação se dá a partir de mim. Se eu quero um casamento melhor, não cabe a minha esposa, não cabe eu ficar cobrando ela. Eu me torno um marido melhor, porque ela será o reflexo de mim. Marido, a sua esposa é o seu reflexo. E esposa, o seu marido é seu reflexo. E os seus filhos são o seu reflexo. Em casa, se eu gritar com a Rebeca, dá 5 minutos ela está gritando também. Aí a gente fala, por que você está gritando? Nas entrelinhas ela vai dizer, porque você gritou. Eu só estou refletindo você. Então nós não podemos tomar forma do mundo do qual o Senhor nos inseriu. Eu nasci, eu tenho convicção disso, para fazer diferença na geração a qual Deus me plantou.
Amém? E por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se você pode ser infinitamente melhor? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: você pode ser muito melhor. Aí talvez ele vai falar: uau, mas você já é bom. Vai ver versão 2021 como você. Nós podemos ser infinitamente melhor daquilo que somos, no que diz respeito à aparência exterior, mas principalmente naquilo que diz respeito dentro, porque a transformação do Evangelho se dá de dentro para fora. Cristo me transforma de dentro para fora. A manifestação de Cristo na minha vida não é para mudar o meu estilo de roupa, não é para mudar meu corte de cabelo, porque isso eu faço por mim mesmo. Eu vou lá no Google Tendência da moda e eu escolho a roupa que eu quero usar, a maneira que eu quero me comportar, porque entenda uma coisa: a ação somos nós que decidimos. Eu decido como eu quero agir, mas a reação reflete quem verdadeiramente eu sou. Eu posso dizer que eu sou bonzinho, eu posso dizer que eu sou bonzinho, eu posso pregar que eu sou bonzinho, eu posso falar para todo mundo que eu sou bonzinho, mas só depois que você pisar no meu calo, você vai saber se eu sou bonzinho ou não. Só depois que você me contrariar, que você vai saber se eu sou bonzinho ou não. Semana passada eu preguei aqui sobre o nós, quem lembra? O nós, ele é verdadeiro até o eu ser desfavorecido. Eu estou com essa palavra queimando dentro de mim, porque nós estamos juntos, nós estamos juntos, nós estamos juntos. A hora que me contrariou, caiu fora. Fala: cadê o nós? Nunca houve. Houve um eu favorecido e um eu desfavorecido. Enquanto o meu eu estava sendo favorecido, tinha o nós. A partir do momento que eu fui contrariado e o meu eu foi desfavorecido, não existe mais nós. Eu caio fora. Então eu preciso entender que eu sou Filho de Deus. E se você olhar Jesus caminhando pela terra, Jesus não se conformou com o sistema religioso a qual Deus o inseriu. Ele chegou e ele buscou transformar vida de pessoas. Presta atenção uma coisa: Jesus não mudou o sistema religioso da sua época. Quem era religioso continuou sendo religioso. Jesus não conseguiu mudar o coração das pessoas. Você não vai conseguir mudar o coração de ninguém. Às vezes nós ficamos inconformados com pessoas e nós queremos à força mudar o coração das pessoas. Mas Judas estava obstinado com o coração. Jesus olha para Judas e fala assim: vai fazer o que você tem que fazer. Eu não consegui. Jesus não falou: Judas, some daqui, eu não consegui mudar seu coração. Não. O coração de Judas estava obstinado a fazer o que era mal. Mas Jesus, ele foi plantado por Deus para transformar a vida de pessoas. Jesus foi plantado por Deus na terra para tocar a vida de pessoas. E pessoas transformadas mudaram a sociedade. Então diga assim comigo: eu transformado, eu mudo a minha casa. Olha que interessante que eu anotei: o inconformismo é a dor do descontentamento. O que é ser inconformado? É a dor do descontentamento. Quando eu estou descontente, o que Deus espera que eu faça? Eu estou descontente com a coinonia. O que Deus espera que eu faça? Vou bola de neve? Vou lá para a Rocha Eterna? Vou lá para a Assembleia de Deus? É isso que Deus espera que eu faça? Não. Porque o inconformismo é a dor do descontentamento. Se eu estou descontente, então agora eu preciso ser parte da mudança do ambiente que gerou em mim um descontentamento. Não fugir do ambiente, não fugir do casamento, não fugir de um relacionamento. Se há um descontentamento, pode ter certeza que isso é a dor de um inconformismo. Deus está falando: está descontente? Estou descontente. Então seja inconformado com essa situação. Não, eu prefiro viver descontente mesmo. Porque nunca mudou, nunca vai mudar, sempre foi assim. Dessa maneira. Conheço o Alexandre, ele sempre foi assim,
sempre vai ser assim. Tem pessoas que decidem viver a dor do descontentamento sem se conformar com a situação. E uma pessoa que vive a dor do descontentamento e não age, ele vai viver sofrendo, ele vai viver reclamando, ele vai viver murmurando. Se você está descontente com alguma coisa, entenda que isso é a dor de um inconformismo. Você pode chegar naquele lugar, a partir de agora isso vai mudar. Jesus, ele estava descontente com a sociedade a qual ele estava inserido. As pessoas criticavam, as pessoas xingavam, as pessoas murmuravam, as pessoas traíam, as pessoas mentiam. E você não vê Jesus discutindo com ninguém, você vê Jesus pregando o reino dos céus. Cuidado quem tem te aconselhado, porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Você está se conformando a quem? Você já viu aquelas pessoas que andam tanto com o outro que fica bem parecida? Sim ou não? Fala, nossa cara, você está igualzinho fulano, parece que você tomou forma do fulano, parece que você agora veste a mesma roupa do fulano, fala igual o fulano. O que aconteceu? Porque talvez você se conformou, tomou forma. Se não há uma indignação, eu nunca vou viver o novo de Deus. Diga assim, o novo de Deus vem por meio de uma indignação. Deus, lá em Gênesis, Deus estava indignado com o homem, inconformado com a situação que o mundo tomou. E Deus chama Noé e fala assim: Noé, você achou graça aos meus olhos. Nós vamos juntos mudar essa situação, Noé. Está comigo? Estamos juntos? Estamos juntos, Deus. Então é você, sua família, você e sua casa. Nós juntos vamos mudar toda a situação que o mundo está vivendo. Nós estamos falando aqui às quintas-feiras do recomeço. Nós vamos dar um recomeço na humanidade. Vamos dar um reset, vamos zerar tudo, recomeçar. Mas não podemos continuar da maneira que está. Deus não tomou forma do mundo. Deus não se acomodou enquanto o mundo virou uma balbúrdia, uma bagunça toda. Deus chamou um homem e falou: vamos mudar. Porque toda transformação se dá por meio de uma indignação. Então, se você está reclamando da sua situação, que nessa noite você saia daqui declarando isso: eu estou inconformado com a minha vida financeira, eu estou inconformado com a minha vida conjugal, com a minha vida relacional, eu estou inconformado com a minha vida ministerial. Eu sei que eu posso fazer mais, eu sei que eu posso dar mais de mim, eu sei que eu posso frutificar muito mais. Eu não estou fazendo nada perto de tudo aquilo que Deus espera que eu faça. Eu estou inconformado. Bom, beleza. E o que você vai fazer para mudar tudo isso? Você vai se colocar como vítima da sociedade? Ou você vai pôr a cara a tapa? Não, agora eu vou para cima. Vou para cima, vou dar a cara a tapa, vou capinar terreno, vou encher pneu de carro, vou vender bala no semáforo, vou vender brigadeiro. Não sei o que você vai fazer, mas se indigne com a sua situação. Se está tudo bem, glória a Deus, aleluia. Está tudo bem aí? Aí Paulo diz assim: para que vocês possam experimentar. Olha o que Paulo está dizendo: o meu desejo é que vocês vivam o melhor de Deus, Karen. Qual pai não quer que o seu filho desfrute do melhor? Eu acredito que todos, sim ou não? Se você puder dar o melhor para o seu filho, você dá ou não? Sim ou não? Amém. Mas o que você tem feito para dar o melhor ao seu filho? O que você tem feito para dar o melhor ao seu próximo? Porque o desejo de Paulo é: eu estou vivendo o melhor de Deus, e eu quero que você também viva o melhor de Deus. Não dá vontade? Quando Karen, você está aqui louvando, você está sentindo aquela presença, aí você olha para a pessoa está assim:
Não que ela não está adorando, tem gente que adora mesmo assim, né? Mas você vê uma pessoa dispersa e fala, puxa, eu queria tanto que você estivesse vivendo aquilo que eu estou sentindo, que eu estou vivendo, que eu estou passando nesse momento. É assim ou não é? Então era isso que Paulo está dizendo. Eu quero que vocês vivam a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, assim como eu estou vivendo. Mas para que isso aconteça, vocês precisam se inconformar com a situação que vocês estão vivendo. Se para você está bom, lê um versículo por dia, amém. Não faça além daquilo que para você já está bom. Mas entenda que você pode cada dia ser a melhor versão de você mesmo. Você pode acordar amanhã e falar assim, uau, me superei hoje, li 2 versículos, para quem estava lendo um, me superei, hoje eu orei 5 minutos, glória a Deus. Talvez alguém vai dizer, nossa, só 5 minutinhos, mas eu orava 1, eu estou inconformado com a minha vida espiritual, então eu vou fazer algo para que amanhã eu descubra a melhor versão de mim mesmo. Porque se eu sou melhor amanhã, eu vou tocar a vida de pessoas de forma diferente. Eu não quero tocar pessoas com a minha cara feia. Eu não quero tocar pessoas com a minha incredulidade. Eu não quero tocar pessoas com os meus medos. Eu quero tocar pessoas com o que eu tenho de melhor para tocar. Se eu puder aconselhar, esses dias, né, eu falei acho que semana passada, mas o Bruno me mandou uma pergunta, né, Bruno? Falou, pastor, se você puder me dar um conselho para este ano, qual seria o conselho? Eu falei, medita na palavra. Porque Deus tem falado comigo esses dias, medita na minha palavra de dia e de noite, para que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que você olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, firme, olhando para ele, você possa atingir todo o propósito que eu tenho para você. Então que você possa dizer ao Senhor hoje, Senhor, eu quero sair deste lugar inconformado comigo mesmo. A não ser que você entenda bem, a não ser que você esteja satisfeito com tudo que você está vivendo. Caso você não esteja satisfeito, busque conselheiros. Mas cuidado para quem você está emprestando o teu ouvido, porque um conselho errado faz com que o teu pé se desvie para o inferno. Nunca ouça conselho de quem não construiu nada. Aquela pessoa que não construiu nada, mas vive aconselhando todo mundo. Não, faz assim, ah não, se fosse eu faria assim, se fosse eu. Não, eu quero buscar conselho em quem já construiu algo e é autoridade naquele assunto. Amém? Eu não vou buscar conselhos de aplicações financeiras numa pessoa que está quebrada financeiramente. Ele vai falar, não, faz assim, você fez? Não, eu não fiz, mas eu sei que é assim que tem que fazer. Eu me lembro uma vez que eu fui no encontro de casais, e quem pregou foi uma solteira. Não teve autoridade para pregar. Porque como que um solteiro vai pregar para casais? Olha, eu sei o que vocês passam, não sabe nada. Você torra seu dinheiro tudo com você mesmo. Solteira, né? Você não sabe que você recebe pagamento, tem que comprar bolacha para o filho, que tem que comprar o sapato para a esposa, que a esposa tem que... Sabe nada. Então como que eu vou ser autoridade em algo que aquilo que eu não vivi? Por isso que Paulo diz, eu conquisto porque eu fui conquistado. Eu só posso tocar vida de pessoas e aconselhar pessoas na área a qual Deus tem me dado autoridade nesse assunto. Eu tenho hoje a autoridade para ministrar a alguém que tem síndrome do pânico ou depressão. Mas se chegar alguém com câncer, eu vou falar, converse com a minha esposa, porque ela tem autoridade nessa área. Ela já passou. Talvez eu fale para você, eu sei o que você está passando. Ela fala, sabe nada, você nunca passou por isso, como você sabe o que eu estou passando? Agora, quando ela fala, olha, eu sei o que você está passando, você fala, sim, agora. Então que nós possamos, como igreja, entender que
Deus tem muita coisa para realizar em nós e através de nós, mas nós precisamos ser pessoas inconformadas. Dá uma cutucada aí na pessoa que está próxima de você e fala: meu irmão, porque se você não trabalha para a construção dos seus sonhos, você vai trabalhar para a construção do sonho de outro. Isso é fato. Porque a pessoa conformada é aquela pessoa que vive trabalhando para a construção do sonho de todo mundo. Aí todo mundo prospera, todo mundo cresce, todo mundo avança, todo mundo está bonitinho, e ele está todo destruído. Porque ele nunca tomou uma decisão de transformar a sua própria vida. E a palavra para hoje é inconformismo. Seja inconformado. Porque Jesus chegou para mudar pessoas, e Ele tocou a vida de pessoas, Ele alcançou pessoas. Paulo veio refletindo a Cristo, alcançando pessoas, tocando pessoas, e pessoas tocadas foram transformando a sociedade. Pessoas tocadas por Cristo foram transformando seus casamentos, os seus relacionamentos. Aquele que mendigava já não mendigava mais. Quando o mendigo chega para Pedro e para João e fala assim: olha, me dá uma esmola, ele fala: dinheiro eu não posso te dar, mas eu vou te dar aquilo que eu tenho. Ou seja, Pedro e João poderiam falar assim: não, fica aí mesmo, você nasceu para sofrer, essa é a situação e o propósito de Deus para a sua vida. Não, eles geraram na vida daquele homem um inconformismo. Elias falou: tá bom essa situação? Ah, tá bom, mas pode melhorar. Como? Vai trabalhar. Não viva mais às custas dos outros, não viva à sombra dos outros, porque é fácil nós vivermos o nós hipotético, né? O nós que eu me coloco, sempre o outro que faz e eu, como tem aquele ditado? Papagaio, periquito que canta, papagaio que leva fama, alguma coisa assim, né? Às vezes as pessoas querem viver o nós, porque o outro faz e eu que levo a fama. E isso é um conformismo. É eu me conformar. Não, tá bom. Essa situação para mim tá bom. Ele prosperando para mim tá bom. Ele crescendo para mim tá bom. Mas e o que Deus tem para você? Porque se você não construir os teus sonhos ou não lutar por eles, você vai viver trabalhando para que outros construam seus próprios sonhos. De que forma que você está se movimentando nesses dias? Quem são as pessoas que estão te aconselhando, que estão te direcionando? E eu falo isso como pastor dessa casa. Talvez tem pessoas que chegam: pastor, eu estava conversando com meu patrão. Ah, legal. E meu patrão ele não é crente, mas ele me deu uns conselhos muito bons. Não, tá bom. O quê? Para mim largar minha esposa, pastor. Já deu, já. Não, para mim sair da igreja, pastor. Não, para mim não fazer isso. Na multidão de conselheiros, a sabedoria. Esses dias eu tenho estudado sobre a sabedoria. Deus me direcionou a ler o livro de Provérbios, um provérbio por dia. Mas não ler somente, mas meditar. E como a minha visão de algumas coisas tem mudado, quando eu agora lendo o livro de Provérbios, de uma forma de meditar na palavra, de entender o que Salomão escreveu, de entender o contexto que Salomão escreveu aquele texto, como eu tenho sido transformado na minha vida. Isso tem gerado em mim um inconformismo, porque sabedoria é eu saber aplicar a verdade, sabedoria é eu saber aplicar o conhecimento. Uma pessoa que não tem sabedoria, ela não sabe se portar ou se comportar diante de algumas situações, e por isso muitas pessoas vivem trocando os pés pelas mãos. Por isso que muitas pessoas têm se perdido, porque não sabem aplicar o coração naquilo que é correto, preferem fugir de situações a enfrentar, e vivem uma vida de descontentamento, porque decidiram ser figurantes da sua própria vida, quando na verdade Deus está dizendo para nós: seja inconformado. Foi isso que Paulo falou: não se conforme, seja inconformado, mude este mundo por aquilo que você tem ouvido e recebido de Deus, aplique com sabedoria, amém? Para que você viva a boa, a perfeita
e a agradável vontade de Deus. Irmão, é muito bom quando nós estamos vivendo a boa, perfeita. A primeira vontade de Deus, ela é boa, sim ou não? Ela é perfeita, mas até se tornar agradável vai um processo, porque nem sempre o que Deus pede para nós fazermos é agradável. Parece que, Deus quer que eu viva só o melhor. Aonde está isso na Bíblia? Isso é uma pregação triunfalista, dizendo que você vai viver só o melhor, só o melhor, só o melhor. Jesus chamou a gente e falou assim: deixa eu te contar um negócio. Você está conformado com este mundo, que acredita que só vive o melhor? Beleza. Então Jesus chama assim e fala assim: deixa eu te contar um segredo, mas não conto para ninguém. No mundo vocês vão ter aflições. Essa palavra aflições, ela significa: no mundo vocês vão ser esmagados. No mundo vocês vão passar por situações contrárias. No mundo vocês vão ser afrontados. No mundo vocês vão ser caluniados. No mundo vocês vão ser envergonhados. No mundo vocês vão passar por situações que não são agradáveis. Mas tenha bom ânimo, porque eu, o que ele diz? Venci o mundo. Eu venci o sistema. Eu venci essa mente religiosa que o povo tinha. Eu fui contra a cultura. Eu fui contra o que as pessoas diziam que era certo. Eu vim para pregar o reino. E o reino é contra a cultura. Estabelecer a cultura do reino é ir contra a cultura desta terra. Mas será que nós estamos dispostos a viver a boa, a perfeita, até que ela se torne a agradável vontade de Deus em nossas vidas? Sim ou não? Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Pedro capítulo 1, no versículo 14. 1 Pedro 1, 14. Diz assim, acharam? Fica um pouquinho para frente aí. Um pocão na verdade, né? 1 Pedro 1, 14. Diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Pedro está falando aqui a respeito da exortação à santidade, falando a respeito de uma vida santa e uma vida rendida ao Senhor. Então ele fala assim, olha, como filhos obedientes, não vos conformando. Essa palavra conformando é a mesma de Romanos capítulo 12, suschematizo lá. Antes, não tomando forma das concupiscências que antes vocês viviam segundo a vossa ignorância. Ou seja, até quando você vai viver uma vida na ignorância, sendo que você já conheceu a verdade de Deus? Você poderia até dizer que odiava, que queria matar e não sei o que, enquanto você não conhecia o amor de Deus. Você estava na sua ignorância. Você pode até ter desculpas, como a Claudineia disse aqui, para não dizimar, para ofertar ou para não dar primícia, até o dia que você não estava na sua ignorância. Mas a partir do momento que você foi clareado pela palavra de Deus e não há mais ignorância, você não pode mais tomar forma da vida ignorante. Mas porque eu sempre vivi assim. Mas agora você teve um encontro com Cristo, amém? Você já ouviu de casamentos transformados, de pessoas que transformaram o mundo a partir de um momento de indignação, de insatisfação? Então, aquilo que para você antes era um mundo novo, você descobriu já algumas coisas lendo a palavra de Deus. Então você não pode, eu não posso continuar fazendo ou cometendo os mesmos erros, porque Deus vai falar assim: você fazia isso na época da sua ignorância, agora não há mais ignorância. Então se você está tomando forma das concupiscências deste mundo, é porque você está ignorando as verdades eternas. Ele diz assim, no versículo 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, a partir do momento que você ouviu a verdade, não tem mais como continuar caminhando na ignorância. Quem já leu o livro Somos Flechas?
No livro Somos Flechas, livro bom, se não leu, tem lá, você que está em casa pode comprar na internet, também tem. Mas o escritor do livro Flechas tem uma colocação muito boa. Porque você já entrou na internet, tem aquele lá, 7 passos para o sucesso para ficar rico? Compre esse curso que vai ficar rico, compre esse curso que vai dar tudo certo na sua vida. E aí quantos milhares de testemunhos você ouve de pessoas que compraram aquele curso e não ficaram ricos porcaria nenhuma? Ué, mas por que para ele deu certo e para mim não? Primeira coisa, porque para ele, Deus tinha um propósito, para a sua vida Deus tem outra. Então nem sempre o que deu certo para ele vai dar certo para você. Segunda coisa, porque talvez toda a verdade que ele está te ensinando, ele aplicou. E às vezes nós pegamos aquela verdade que a pessoa está ensinando e tentamos aplicar a nossa realidade. Quantas vezes nós ouvimos alguma coisa que a pessoa fala assim, hoje eu estava estava assistindo televisão lá na hora do almoço, aí estava passando aquela escolinha do professor Raimundo. Aí eu não sei o nome do ator lá e nem do personagem, mas é um afrodescendente. É um neguinho de bonezinho e ele vem assim, o professor perguntou para ele assim, aonde que os reis e as rainhas sentam? Aí ele fica assim, e agora? Aí uma mulher sopra para ele assim, trono, mas fala diferente. Aí ele fala assim, na privada. E nós fazemos isso assim na nossa vida. Nós ouvimos uma verdade, mas nós queremos aplicar esta verdade que ouvimos à nossa realidade. Então nós damos uma distorcida e uma ajustada naquilo que foi falado que era para fazer. E nós invertemos a ordem das coisas. Então nem sempre o que está dando certo na minha vida vai dar certo na sua. Porque o outro já existe, o outro já vive uma realidade que Deus tem para ele. Mas que nós possamos entender que precisamos ser filhos inconformados de Deus. Não culpe a sua miséria. Não culpe ao Bolsonaro, agora ao prefeito Caio Cunha. Não culpe a sua miséria financeira dizendo ao governador. Culpe a você. Diga, olha, eu estou inconformado com essa situação. Minha esposa aqui um dia ela falou para mim, queria comprar uma máquina de costura. Eu falei, mas nisso, máquina de costura você sabe costurar. Mas eu vou aprender. Vamos aí comprar uma máquina de costura. Aí ela quis comprar prato. Eu falei, mas agora não, esse negócio de comprar prato não dá certo não. Esse negócio de mesa aposta, né? Um prato R$18. Falei, misericórdia, Jesus. E o que ela começou a fazer? De um ponto de inconformismo. Começou a aprender a costurar, aprendeu a fazer negócio de mesa lá, começou a vender os negócios de mesa para comprar os pratos. Aí ela foi comprar os pratos um dia, eu falei, meu Deus, Marinês, jogo de prato nesse valor. Ela falou, estou comprando com o dinheiro das minhas vendas. Inconformismo. Eu não estou contente com uma situação e eu me levanto para que essa situação seja transformada através do meu posicionamento. Então qual é a situação que você está descontente? Com o meu casamento, com o seu casamento. Com o meu eu não estou, mas talvez você esteja com o seu. Mude, cozinhe melhor. Já cozinha bem. Sei lá, arruma a cama melhor. Sei lá o que precisa fazer. Mas qual é a situação que precisa ser transformada na sua vida? E eu quero encerrar lendo um texto, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Gênesis, no capítulo 3. O Ministério do Louvor já pode ir subindo já. Mas viver à sombra do outro é muito mais fácil. Sim ou não? A gente viver assim, mas deixa o outro fazer, já que o outro está aí, já que o outro está fazendo, já que o outro está se movimentando, então eu fico aqui parado na minha. Mas Gênesis capítulo 3, no versículo 7 diz assim, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e aí diz assim, e coseram para si folhas de figueira, para fazerem aventais.
pessoas buscando se cobrir com folhas de figueira para expor as suas falhas, para expor os seus erros, para expor a sua nudez, buscando fazer as coisas com a força do próprio braço. Eu tenho uma amiga que ela sempre dizia assim: quando nós acusamos o outro é porque nós queremos esconder os nossos próprios erros. Então eu aponto o outro para que o foco mude e ninguém olhe os meus erros e passe a olhar o erro do outro. Foi isso que aconteceu com Adão e com Eva. Para um não expor os seus próprios erros e a sua própria nudez, um apontou o outro. Olha lá para Eva, Deus. Foi a Eva, foi a mulher que o Senhor me deu. E aí o que eles tinham feito? Se escondido com a sua própria força, feito para si aventais com as suas próprias mãos. Deus não quer que nós façamos algo segundo a nossa própria justiça. Deus tem sempre o melhor para você. Sabe o que Deus quer? E eu encerro aqui. Sabe o que Deus quer de você? Que você diga para Ele assim: Deus, eu não aguento mais essa situação. Pode ter certeza que Deus vai te direcionar a algo novo. Diga para Deus: Deus, eu estou inconformado com essa situação. Pode ter certeza que Deus vai te dar estratégia. Você crê nisso? Sim ou não? Não fica, estou cheio de ideia, olha, eu tenho tanta ideia todo dia, que se eu anotar dá um caderno de 200 folhas, tanta ideia que eu tenho, mas eu tenho que submeter todas as minhas ideias a Deus. Fala: Deus, o que é aqui? Que ideia que partiu da minha frustração? Que ideia que partiu da minha insatisfação? E que ideia que partiu do meu inconformismo? Porque eu não estava conformado com a minha vida financeira. Então o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar para que a minha vida financeira mudasse. Diz um ditado, né? Eu vou trabalhar tanto, até ponto do vizinho dizer que eu estou roubando. Porque se dá por meio de um inconformismo. É fácil, e aqui perto do shopping a gente vê isso, um monte de jovem ficar sentado embaixo da árvore, talvez você já tenha visto, revezamento de pedir dinheiro. Aí hoje eu estava de manhã, eu fui de manhã na Cobal lá, aí voltando da Cobal, um cara fortão, pensa assim, uns 2 de mim, vem lá no semáforo assim: amor, o que foi? Abriu o vidro, falou: o que foi? Ô moço, um dinheirinho aí. Meu irmão, com um braço desse eu ia encher uma laje sozinho. Pô, com um braço desse dá para segurar pelo menos uma caixinha de bala no semáforo. Mas não, é mais fácil eu me colocar como figurante, dizendo assim: eu sou a vítima da sociedade, ninguém me ama, ninguém me quer. Se há esse inconformismo hoje na sua vida, se coloque em pé e diga para Deus: Deus, eu não aceito mais essa situação. Quando eu era pastor em Bertioga, a igreja de Bertioga, uma época estava tudo caindo a parede de mofo. Teve uma manhã que eu cheguei lá, peguei uma espátula, raspei a igreja toda, o ministério infantil. Falei: Deus, eu não aceito espírito de miséria nesse lugar. As paredes tudo mofada. E a gente olhando: ninguém vem arrumar. Se ninguém vai arrumar, vai você e arruma. Se ninguém pegar enxada, vai pegar enxada você e arruma. Mas se posicione, diga: Deus, eu quero me posicionar. Se coloque em pé para nós orarmos. Lembre-se que toda transformação, e depois daria um monte de ministrações, mas toda transformação que aconteceu ao longo da história se deu por meio de homens que estavam inconformados com a situação que estavam vivendo. Se você está inconformado com a situação que está vivendo, diga para Deus hoje: Senhor, não dá mais, não dá. Hoje eu saio daqui determinado a mudar tudo. Vou aprender uma nova profissão. Vou mudar o meu casamento, o jeito de tratar minha família, vou mudar o ambiente. Olha, vou passar a orar, jejuar e ler mais a Bíblia. Vou me dedicar ao ministério. Sabe, Jesus, nós estamos declarando que Jesus está voltando. E o que nós estamos fazendo com esse entendimento de que Jesus está voltando? O que nós estamos fazendo com isso? Com aquilo que Deus tem liberado de revelação para nós nesses dias? Então, que nós possamos declarar isso: Senhor, eu preciso ser um desse inconformado. Não quer vir? Você vai ficar para trás.
porque eu estou inconformado. Eu caminho 3 quilômetros todo dia, 3,5 quilômetros. Aí hoje, a hora que estava chegando nos 3,5 quilômetros, isso foi hoje, aí eu já estava lá naquele conformismo, né? O pé já ia até sozinho, já está acabando. Eu não precisava nem de relógio, nem de celular, porque eu marco no celular lá, porque eu já sei até o percurso. Aí eu falei, Deus, hoje não, eu estou inconformado, fico andando 3,5 quilômetros. Eu voltei e fiz todo o trajeto de novo. Eu vou andar o dobro hoje. Porque às vezes nós vamos entrando numa zona de conforto, e aquilo que era inconformismo hoje se tornou conformismo hoje. Ontem se tornou conformismo hoje. Mas Deus se movimenta, e a cada dia Deus vai te colocar num degrau novo, para que você supere, para que você vença, para que você estabeleça propósitos. Amém? Vamos orar?